Há 40 anos, a Apple lançou o Macintosh. Muitas às vezes pensam que o Macintosh foi o primeiro computador da Apple. Não, antes do Macintosh, a empresa americana já havia lançado o Apple II, Apple II Plus e mais outros computadores. O Macintosh foi importante porque foi o primeiro de interface gráfica e uso de mouse, né? Então, por isso que foi bastante noticiado e por isso que o Macintosh foi importante na história da computação e da informática, não por ele ter sido o primeiro computador feito pela Apple, né? Sua fama reside nele ter o primeiro da interface gráfica e o primeiro a ser usado mouse, ou pelo menos o primeiro que usou esses dois dispositivos de forma mais eficiente, né? Aí poderiam estar perguntando, bom, o que eu tenho a ver com essa história aí da Apple, e o que eu tenho a ver do mundo de computador, já que o meu trabalho é na área de humanas, advocacia, história e tal. Bom, é que também há 30 anos, né, em 1984, o Brasil publicou a Lei da Informática, que foi uma lei desastrosa, né, uma lei que criou reserva de mercado nessa área e que travou o desenvolvimento em vários setores do Brasil. É sempre assim, né? Quando o governo cria incentivo, ou cria reserva de mercado, ou tende a proteger um setor, ele prejudica outros setores. Toda a economia tem desde da base lá dos produtos relacionados à agricultura, mineração, até os mais sofisticados da indústria. Toda uma cadeia de produção. Se você favorece um, acaba prejudicando os outros, e é isso que aconteceu. Então essa lei da informática acabou prejudicando vários setores, especialmente dois, segundo alguns, o setor têxtil e o setor de automobilístico, principalmente injeção de combustível. Então vamos lá, nos anos 70, com o avanço dos computadores no mundo, o Brasil também, em pleno governo militar, também quis desenvolver isso, e aí começou-se então a pensar em fazer uma indústria nacional. E aí, então, estabeleceu que deveria ter uma reserva de mercado, ou seja, não poderia se importar chips, ou a importação de chips seria dificílima, e esses chips deveriam ser produzidos em território nacional, e todo tipo de importação de computadores prontos, peças, seria proibido, a não ser licenças especiais difíceis de se obterem. Isso no intuito de fomentar a indústria de chips, indústria de computadores, etc. E aí essa política culminou na lei de 1984, né? Mas aí o que aconteceu na prática? O Brasil não tinha condições de criar uma indústria assim rápida, né? Não tinha os elementos, não tinha capital, não tinha tecnologia. E as empresas, a indústria automobilística, por exemplo, e tecelagem, que queriam ter chips ou sistemas para usarem nas suas indústrias, não podiam, porque estavam dependendo de uma indústria nacional que nem existia. E mais, consumidores, outros ramos do comércio, mesmo indústria, aplicações de escritório, automação, também ficaram seriamente prejudicadas, porque ou contavam com computadores muito caros, ou com computadores defasados tecnologicamente. Então aí o Brasil ficou com duas condições. Primeiro, ou quem estava querendo um computador bom, com preço bom, tinha que importar ilegalmente. Contrabando. Então, o contrabando nos anos 80 era assim muito intenso no Brasil. Muito intenso. Esse contrabando era feito não somente por pessoas físicas, mas também por empresas, que na cara dura faziam contrabando para poder suprir suas necessidades na área de informática, né? Inclusive teve uma empresa que importou lotes inteiros de calculadora e passou tinta em cima e colocou sua marca em cima dessa calculadora importada, na cara dura contrabando, e para ganhar mercado e vender e ter seus lucros, né? Quer dizer, eram coisas assim que aconteciam. Então, pessoas físicas, os que podiam, se utilizaram do contrabando, empresas se utilizaram do contrabando. Esse foi um lado. E outros que não quiseram
ou não tinham acesso ao contrabando, tinham que conviver com produtos defasados e produtos caros, né? E no Brasil, nesses anos 80, surgiu uma infinidade de clones na área da informática, né? Um monte de clones, cópia descarada de produtos americanos, principalmente, que inundaram o mercado. Então se copiava um modelo americano, só se trocava o nome no Brasil e se vendia esse modelo, né? Na época, nos anos 80, ainda não tinha se consolidado nem Windows, nem Apple. Eu via várias marcas, TRS-80 nos Estados Unidos, Spectrum, que, se não me engano, é uma marca inglesa. Havia vários formatos, vários chips, vários formatos de computador, vários sistemas diferentes, não compatíveis entre si. Então, entre a linha TRS-80, os mais velhos vão lembrar que aqui no Brasil surgiu o CP300, CP500 da Prológica, que eram cópias do TRS-80. Tinha a linha Spectrum, que gerou, acho que era ZX80, alguma coisa assim, que gerou um monte de clones aqui no Brasil, como TK82, TK85 da Microdigital. E eu, aí ó, tá aqui ó, tá aqui o TK85, clone do, acho que é ZX81 da Spectrum. Se alguém souber se é essa mesmo a marca, coloca aí nos comentários. Então esse aqui é um TK85, produzido pela Microdigital do Brasil, que copiava então um modelo, acho que o modelo era inglês, se não me engano, e era o Spectrum ZX81. Então esse daqui, ele era um computador incrível, ele tinha 10 kilobytes de memória RAM, não, de memória ROM, e 16 kilobytes de memória RAM. Impressionante. Esse computador eu ganhei de presente de aniversário quando eu tinha uns 13 anos de idade, ou seja, em 1984. Também fez 30 anos, né? Então eu também entrei nessa onda de computadores nos anos 80, não tinha acesso a contrabando, claro que não. Então eu tinha que comprar. O meu pai, melhor dizendo, me deu de presente um computador do mercado brasileiro da Microdigital, que fazia clones de modelos do exterior. E aí eu ganhei um TK85, que era muito melhor que o TK83 ou TK82C, produzidos pela mesma empresa, né? Então o mercado ficou cheio desses clones aqui no Brasil, né? E esses clones eram caros, né? Esse daí até que era um modelo mais barato, mas tinha uns que eram caríssimos, os que clonavam da Apple, clonavam IBM, eram modelos bem caros. Eu me lembro quando a gente era criança, a gente então tinha uma turma que tinha comprado TRS-80, aí trocavam programas com ele, aí tinha a turma que tinha comprado TK-85 e dessa linha aí trocava programas disso. Esse daí, para carregar os programas, era em fita cassete, imagina só. O computador se ligava a uma fita cassete para gravar e ler programas, né? E ele era ligado na televisão, e era todo preto e branco, com definição baixíssima, né? Essa aí é uma peça de museu que eu acabei guardando. Depois, como eu tinha muito interesse na área de informática, eu acabei ganhando de presente, acho que uns 2 anos depois, um clone do Apple II. Acho que era Apple II Plus, se não me engano, da empresa Milmar. Esse eu também guardei, mas eu não sei onde está, pois eu preciso achar onde está. Também tem um clone, então, do Apple IIc, que antecedeu a linha do Macintosh, né? E aí eu fiquei super feliz com esse Apple II Plus, porque ele já tinha disquete de 5 em 1/4, tinha uma memória maior. Se não me engano, a memória era 48 kilobytes, eu achava o máximo, né? Esse daí era 16, e o Apple II, que eu tinha o clone, era 48 kilobytes, um colosso, ainda podia ler disquete, não era colorido, não era colorido, mas tinha uma definição muito melhor, também ligava na televisão, né? Agora, esse Macintosh, que foi um Huawei, ele foi clonado no Brasil por uma empresa chamada Unitron, e essa empresa produziu, aí não sei quantos, né? Não sei se foi 100, produziu um lote inicial. Dizem que foi o primeiro clone do mundo
de um Macintosh foi feito no Brasil pela empresa Unitron. Eu acho que ele chamava, não sei o que, Unitron 512, porque eu acho que ele tinha incríveis 512 kilobytes de memória. Uma coisa assim assustadora na época. E essa empresa Unitron, que fazia outros clones da linha Apple, clonou então o Macintosh. E foram vendidos poucos no mercado, não sei quantos, tanto é que isso aí virou peça de colecionador. Por que ela vendeu poucos? Porque não houve autorização do governo brasileiro para venda do modelo da Unitron, porque o governo americano protestou contra a pirataria do Brasil. Então, a lei de reserva de informática era de hardware, mas depois passou a ser de software também. E aí os Estados Unidos protestou, virou um incidente comercial que podia levar até um incidente diplomático, que opôs então o governo do presidente Reagan ao governo do presidente Figueiredo. E aí teve que haver conversações e o Brasil teve que fazer uma série de medidas para impedir retaliações dos Estados Unidos. E um dos pivôs dessa crise foi o computador da Unitron que clonou o Macintosh, né? Então, realmente a coisa cresceu, né? E os Estados Unidos acabou protestando, porque o Brasil, na realidade, estava com uma pirataria pura e simples. Então, a Apple não podia registrar o seu nome no Brasil, e outras empresas acabaram registrando, ou pelo menos uma empresa registrou o nome Apple no Brasil, não sei qual que foi. Então era um ambiente de completa pirataria. As empresas internacionais não podiam registrar seus nomes aqui, e as nacionais, protegidas por uma lei absurda, faziam pirataria aí à vontade, né? Se não me engano, acho que a única que conseguiu se instalar no Brasil foi a HP, mas eu não tenho certeza. E aí então criou-se esse quiprocó diplomático aí, e um dos pivôs foi esse Unitron aí do Macintosh. Eu me lembro de ter visto esse computador na casa de um colega, que o pai dele era engenheiro, e o pai dele trouxe dos Estados Unidos esse Macintosh, né? Então eu vi esse aparelho na casa dele em 85, por 1985, por aí. E quando eu vi, eu fiquei apaixonado por esse Macintosh. Eu achava uma coisa assim de outro mundo, uma coisa de peça de ficção científica, né? Uma coisa assim um equipamento que teria vindo do futuro, porque realmente ele impressionava pelo design, pela definição do gráfico, por ele ter uma interface gráfica, né, que você clicava em ícones e entrava no programa, por ele ter o mouse, né, que era uma grande novidade na época, você conseguia mexer o cursor lá na tela. Então eu fiquei impressionado. O computador tinha planilhas, tinha editores de texto sofisticados, tinha jogos sofisticados, então eu fiquei realmente impressionado com aquele modelo, né, que era o legítimo Macintosh. E no Brasil aí deve ter sido vendidos poucos do clone Unitron, e quem podia viajar no exterior, ou quem conseguia as raríssimas licenças para importar, ou ainda via pelo contrabando puro e simples, conseguia ter o Macintosh original. Mas o Macintosh original era caríssimo, né? Não lembro qual o custo dele, mas era uma fortuna na época, né? Um computador naquela época era nem mais valor, mas talvez seria o equivalente a uns 10 mil reais hoje. Um computador inferior ao Macintosh. Talvez o Macintosh seja um preço de uns 20 mil reais hoje, não sei. Quem souber o preço atualizado do primeiro Macintosh, por favor, coloque o link na descrição. Eu me lembro que os computadores eram caríssimos, assim, um preço assim absurdo, né? Então aí demorou-se um pouco para consolidar a linha PC, né, que é a linha do Windows. Isso aí foi consolidado somente nos anos 1990, que aí o mercado ficou inundado de compatíveis do IBM PC, como se falava na época, né? E aí toda uma geração de Apple II, Macintosh, de TRS-80, de MSX foi largada para trás, né? E aí se consolidou no Brasil a linha IBM PC como é que eles chamam? Do 286, AT286, depois AT386. Antes deles tinha o XT. XT eu acho que era 80, 88. Depois veio o AT80 286, depois 80 386, 80
486, tudo isso nos anos 1990. Então, a linha compatíveis do IBM se consolidaram no Brasil nos anos 1990. E a linha Apple, o Brasil sempre foi muito secundária, né? Só os mais aficionados tinham os modelos da Apple. Apesar de eu ter tido um clone do Apple II, eu não gosto dos produtos da Apple, acho eles muito caros, tenho uma certa antipatia, embora eu use aí o iPhone, né, que está gravando esse vídeo. Mas na linha de computadores, quer notebook, computador de mesa, eu não gosto do Apple. O único Apple que eu tive nem era um Apple verdadeiro, era um clone, e não pretendo ter um computador que realmente não me agrada. Então, essa lei de informática foi uma coisa completamente absurda, não deu em nada. As empresas que fizeram esse clone, a maioria delas quebrou, sumiu, desapareceu. A Itautec resistiu, mas porque foi incorporada pelo Itaú, pelo Banco Itaú, então foi um fracasso. Não desenvolveu uma indústria no Brasil, ainda prejudicou outros setores. Não adianta. Quando os governos impedem o livre mercado de atuar, sempre gerem desastre, né? E a lei da reserva de informática, como às vezes é chamada, ela foi um verdadeiro absurdo, né? Uma coisa assim impressionante. Agora, outro lado é como a gente vê aí o progresso da tecnologia, realmente é impressionante sair isso daqui, né? Que é um computador totalmente antiquado, parece pré-histórico. Isso aqui era chamado teclado chiclete, né? Que aliás era bem melhor que o teclado tipo membrana, que também tinha um antecessor desse, tinha teclado membrana. Esse aqui era teclado chiclete, muito melhor que o membrana, né? Mas sair disso para a computação hoje, o bem sofisticado, realmente é impressionante ver como as coisas realmente progrediram no mundo na área tecnológica. Infelizmente, na área moral, em outras áreas, é ladeira abaixo, mas na tecnologia foi uma maravilha. É inegável que o computador revolucionou, né, o mundo, sem dúvida nenhuma. Nos coloca nas etapas da Revolução Industrial, né? O computador como sendo a quarta revolução, o que é verdade, né? Já que mudou tanto a vida das pessoas, mudou tanto os processos industriais, para melhor, claro, facilitou muito a vida de todo mundo, criou novas atividades que antes não existiam, criou novos trabalhos, novas perspectivas, melhora de vida para todo mundo. Volto a falar, isso aí não foi acompanhado da área moral, infelizmente, né? Então, realmente é notável todo esse avanço. Lembrando que, agora eu lembrei, tinha as linguagens de programação, né? As linguagens de programação, pelo menos eu tinha feito a linguagem de programação para saber operar esse, e também depois o Apple II, que era o BASIC, né? O BASIC era uma linguagem de programação, pelo menos não era das mais difíceis, e era a linguagem de programação que permitia operar esse TK-85 e também o Apple II, né? O Apple II usava um BASIC mais avançado que o TK-85, mas era a mesma linguagem, tinha os vários comandos, alguns eu lembro, print, go sub, go to, save, load, etc. E todos os comandos das linguagens são em inglês, né? Então dá importância, na época até, de saber inglês, porque senão você nem conseguia aprender direito a linguagem de programação, né? Então mesmo lá no antiquado ano de 1984, o inglês era absolutamente fundamental mesmo para saber operar em um computador, já que todas as linhas de comando eram em inglês, né? Então, foi uma época divertida, isso é inegável. Eu gostava muito de mexer no TK-85 e mais ainda no clone do Apple II Plus. Bom, ficamos por aqui. Obrigado.